Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, então agora vamos começar um seminário para discutir, né, ah, a União Soviética, né, e os OVNIs, né? Então hoje nós vamos começar discutindo a questão da chamada Área 51 russa, né? É engraçado, né? O que é engraçado nessa história toda? Assim que o governo americano começou a divulgar que tinha capturado um OVNI em Roswell, aquela coisa meio sui generis, né? Tinha caído um disco voador em Roswell e levado para a famosa Área 51 depois de um tempo, né? Porque a Área 51 não existia na época do OVNI, tá? A Área 51 é uma construção mais moderna, né? O OVNI foi levado para o chamado Hangar 18, né, na base de Andrews, que existia ali perto, uma base da Força Aérea, né, e dos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Aí os russos também começaram a aventar que também tinha derrubado um OVNI que estava sobrevoando uma base militar soviética chamada Kapustinnya, né? Achou? Hã? Fecha aí. Conecta, enfia na coisa aí, Ju. O carregador aí, enfia na tomada lá. Tira o coisa lá. Ju, na parede, Ju. Tira o coisa. Tira a impressora. Vai lá, Ju, levanta, ele não sabe. Eu vou brigar com você com o pessoal aqui ao vivo. Essa secretária é difícil hoje em dia, igual, não faz mais como antigamente. Ai, Jesus. Então, os russos começaram a divulgar, né? Porque uma das questões mais complexas, a cortina de ferro soviética, ela vivia uma questão extremamente secreta. Os russos eram muito mais secretos do que os americanos para divulgar essas questões de OVNI. Esse conhecimento é mais recente, de uma liberação de documentos, história, tal. Então vamos lá. Em 1950, um avião MiG enfrentou um OVNI em forma de charuto e conseguiu derrubá-lo. Olha só. Os radares detectaram um objeto não identificado no espaço aéreo próximo à base onde o MiG-19 decolou para interceptação. Quando o piloto estava perto do intruso, ele disparou o míssil e o objeto não identificado respondeu com um raio que fez com que os dois objetos caíssem no chão. O misterioso objeto teria sido levado a uma instalação subterrânea em Kapustin Yar, tá vendo? Kapustin Yar, para estudos. Em 1988, um documentário intitulado The Secret KGB Abduction Files, tô bom meu inglês, não tá? Os arquivos secretos de abdução da KGB, transmitido no canal temático americano Sci-Fi, supostamente teve acesso a arquivos secretos da KGB, desclassificados em 60, onde tornou de conhecimento de outro OVNI abatido, embora ao contrário do episódio anterior, era tripulado. Você vai conseguir uma foto para mim aqui, coloca aí, Roswell russo, vai aparecer uma foto deles capturando um disco voador, a força, tá? E nós vamos conversar sobre isso para que a gente possa discutir então o que vem a ser tudo isso, tá? Isso aqui é tudo americano, é Roswell russo, você tem que colocar. Vai abaixando aí, vamos ver se tem mais fotos. Viu? Vai abaixando aí, vai abaixando. Abaixa. Aqui, esse da direita aqui, Kapustin Yar, Área 51 Rússia. Aí, esse. Põe foto grande para mim. Né? Aumenta ela. Aí. Só isso aí. Existe uma sequência de foto aí. É que não está aí. Mas essa coisa
vamos supor, um suposto disco voador caído, os militares russos lá em volta, aquele de coisa civil seriam cientistas, né? Junto com os militares, e depois aparece esse disco voador em cima de um caminhão, sendo levado, né? Embora desse lugar aí. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Quantos filmes o cinema americano não fez sobre Roswell, né? Colocando naves abatidas, né? Colocando tudo lá, a imagem parecendo verdadeira, real, até aquela autópsia do ET, certo? Aquele filme e tudo e tal. Bom, é óbvio que era de interesse soviético que o mundo discutisse a seguinte questão: se os americanos têm um OVNI capturado, os russos também têm que ter, porque isso significa tecnologia, certo? Então, tá, eu tô vendo, é a autópsia do ET esse daí, né? O ET capturado, tal, aquela coisa toda, né? Bom, então, o que teria acontecido nessa história? Tanto Roswell teve todo aquele carnaval, porque nós temos o ET, temos ET vivos aqui com a gente, nós estamos fazendo uma engenharia reversa, isso vai dar um avanço de milhares de anos, né? Em um curto espaço de tempo, fazendo uma engenharia reversa, pegando um objeto, né? Entendeu? E isso daria uma vantagem militar e uma vantagem tecnológica para os americanos sem precedentes. Tá? Mas os russos, como eram muito inteligentes, tinham um serviço secreto muito avançado dentro dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas o Projeto Manhattan, que foi a produção da bomba atômica americana, tá? Que era um dos maiores segredos militares da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas todos os planos da bomba atômica americana foi roubado por agentes soviéticos, espiões soviéticos. Senão demoraria mais 20 anos para a Rússia fazer uma bomba atômica. No entanto, a Rússia explodiu sua primeira bomba atômica em 1949. Por causa do roubo dos planos. Então os americanos estavam possesso com tudo isso. Inclusive, o casal espião foram, por exemplo, condenados à morte. Eles foram condenados à morte e foram mortos. Certo? O famoso caso Rosenberg. Vocês podem pesquisar, né, na internet, ou tem filme sobre o caso, inclusive, né, de como eles roubaram os planos. Né? Então, veja bem, qualquer avanço tecnológico, então, a partir daí, seria de uma forma extremamente secreta, para evitar que os espiões russos pudessem, né? E por volta de 46, 47, os americanos sabiam, né? Então, o caso aconteceu, foi julgado, que os russos tinham roubado. Então eles estavam esperando os russos explodir a bomba atômica. Mas como que você vai saber se o russo explodiu ou não explodiu uma bomba atômica? Como que você pode detectar isso? Porque naquela época os testes eram na atmosfera, certo? Então os americanos lançavam um tipo de um balão especial na alta estratosfera para medir radiação. Tá? Se os russos explodissem, você pega a velocidade do vento, tudo, esse balão ia detectar um aumento muito grande de radioatividade na atmosfera. Isso demonstraria que os russos tinham explodido uma bomba atômica. Porque eles faziam os testes secretos. Ultra secreto. Tá ok? Então, hoje não, hoje nós temos satélite, né? Naquela época não tinha satélite. Para ver, a gente veio ao vivo, né? A cores da explosão da bomba atômica, mesmo que seja subterrâneo, viu? Dá para detectar que o solo foi uma puta, uma cratera do cacete. Mesmo explodindo lá embaixo, o solo sobe, desce, dá tremor de terra no mundo inteiro. Você detecta por sismógrafo, certo? É só cruzar os epicentros, dá exatamente aonde a bomba atômica explodiu. Não dá para esconder ninguém quem explode uma bomba atômica hoje, viu? Não tem como. Contamina, né? Contamina. É tudo, mano. Os caras não querem saber. Né? Os caras pegam uma região lá, meio deserta, faz um buraco e explode lá. Lá ninguém vai.
Está entendendo? Então, vocês têm que entender o estado político dos dois países, a chamada Guerra Fria. Ela começa intensamente. Então, essa questão da bomba atômica era vigente. Agora você imagine os americanos falar que capturaram um disco voador acidentado. E, a partir dessa data, houve um boom, depois de 47, houve um boom de aparição de disco voador no mundo. O mundo inteiro começou a ver casos, até abdução de pessoas. Você está entendendo? Até a abdução, o caso do Adams, que é 47, 48, a primeira abdução do George Adams, nos Estados Unidos. Escrevendo livro, e todo mundo vendo, fotografando no mundo inteiro. Então, as autoridades estavam em papo de aranha com esse fenômeno. Elas não sabiam o que fazer com esse fenômeno. Primeiro, elas não podiam admitir que esse fenômeno existia. Por quê? Veja bem, deixa eu explicar para vocês. Porque isso geraria um pânico tão grande na humanidade, porque eles teriam que dizer que não tem controle nenhum sobre o assunto. Imagine um governo chegar, olha, existe uma força extraterrestre, está abduzindo pessoas na Terra, eles são tão poderosos que nossas tecnologias, nossas armas, não têm nenhum efeito sobre eles e eles fazem o que quer aqui na Terra. Você imagina? Né? O medo, o pânico. E aí Hollywood começou a fazer milhares de filmes de invasão extraterrestre, aquela coisa toda. Então já botando aquele pavor, aquele terror no público. A década de 50 produziu, não tem noção quantos filmes de invasão extraterrestre. O mais bonito foi aquele, né? O Dia que a Terra Parou. 1955. 1956. Diretor Robert... Não, 2001 é na década de 70. Né? E não tem nada a ver com disco voador, assim. O filme disco voador mesmo. Estava aquele disquinho redondo, todo mundo fabricava aquilo lá para vender. Bom, então... O fato existia e o fenômeno existia. E todas as autoridades negavam. Mas, o governo americano tinha que fazer uma coisa. Isso é o que eu vou dizer. A gente chama isso de contra-informação. O público não vai ter uma declaração de que os discos voadores existem, que eles são reais. Mas, no entanto, está um monte de disco voador e o governo não tem controle. Vide quem assistiu ali ao projeto Blue Book, como o governo não tinha controle daquele fenômeno. Certo? Então o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar, eu mesmo vou lançar uma informação de que os ETs são tão falíveis quanto nós. Eles não são infalíveis. Eles são ali. Ou seja, eles caem, quebram, morrem, o disco voador dele é uma bosta. Eu dou um tiro nele, eu derrubo. Então, vocês ficam tranquilos que está tudo sob controle. Nosso exército vai poder manter, vai confrontar, mas se houver uma invasão extraterrestre. Porque, né, já derrubamos um aqui, estamos com um aqui escondido, estamos fazendo uma engenharia reversa, os ETs estão aqui até presos, quando eles estão presos, eles não têm nenhum poder, eles estão presos. Você entendeu? Essa é a história que ele vazava por baixo do pano. Mas todas as vezes que chamava na frente de uma televisão, um general, qualquer coisa, não, onde se viu? Isso não existe. Não existe disco voador, não existe ET, não existe uma invasão, vocês estão malucos. Mas ao mesmo tempo, a contra-informação da própria Força Aérea que colocava para acalmar a população indiretamente, criando a chamada teoria da conspiração. Bom, é óbvio, gente, é óbvio que os americanos nunca tiveram um disco voador acidentado em Roswell nas mãos. Muito menos um Gray. Porra, você não sabe, os Gray teleportam. Você não vai prender um Gray lá, o Gray não vem sozinho. Você pode, vamos supor, só por supor, que realmente deve ter feito no carburador da nave, né? A nave cai. 3 ou 4 ET morto. Vamos supor, que eu já falei para vocês que já estão mortos. E esses corpos que vocês estão vendo usar não é o que vocês estão pensando. Eles não vêm de um outro planeta com corpo físico para cá, porque ele mora lá no outro planeta. Pode acabar com essa ideia. Se vocês tiverem essa ideia, vocês são os mais atrasados no planeta em termos de concepção ufológica. E é isso que os americanos querem passar para nós. E os russos também. Calma lá que nós vamos chegar no russo já. Bom, aí o que acontece? Eles não têm nada.
Os americanos não têm nada, nunca caiu um disco voador e eles não têm. Mas se tivesse, eu vou explicar o seguinte, o que iria acontecer. Primeiro, eles não poderiam deixar absolutamente nada na mão dos americanos. Seria uma contaminação tecnológica. É aquela eleita primeira diretriz lá da Enterprise. Não interferência. Então, a primeira coisa que eles teriam que fazer é desintegrar o disco voador todo. Segundo, eles não estão sozinhos aqui. Se é uma base operacional extraterrestre avançada, imediatamente viria só. Não viria aquele cara camponês lá, catando pedaço de disco voador. Cadê o resto dos ETs? Cadê a base operacional para vir buscar eles e fazer o socorro rápido? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eles teleportam. Né? A nave quebrou, ele vai lá com uma nave, teleporta todos, até os corpos, eles teleportam os corpos, depois com o raio ele desintegra o disco voador que ficou lá. Ele não vai deixar isso na mão dos americanos. Porque ele sabe que vai causar um desequilíbrio funcional. Aí os russos entram em pé de guerra. Se ele tivesse uma arma, uma tecnologia que desequilibraria o balanço da Guerra Fria. Bom, então essa história foi colocada dessa forma que eu falei para vocês. Os russos vão fazer a mesma coisa. Os russos, como eles não podem ficar atrás, eles vão fazer essas fotos, esses vídeos e falar que foi vazado. O governo russo fala, não temos nada aqui. Não se viu. Não temos nada. Mas e essas fotos? Não sabemos, isso aí é fake news. Fake news lá atrás. Cinema produz tudo isso aí, né? Qualquer grupo cinematográfico monta muito melhor, né? Um esquema de um disco voador, tal, caído, acidental. Pô, você vê o Spielberg que não faz no Hollywood hoje. Se você vê o Games of Thrones, né? A perfeição do dragão, né? Metendo fogo, destruindo tudo, e o cara pilotando o dragão lá em cima. Né? Mas você vai ver, você vai perceber uma coisa, né? Tecnicamente o dragão não ia voar nunca. Ele é muito pesado para aquelas asas poder levantar ele do chão. E a gente estava calculando, né? Como que o dragão poderia ter alguma tecnologia, algum esquema para lançar fogo? Né? O que ele teria que produzir dentro dele, que glândula que ele teria que produzir, e a quantidade que ele teria que produzir, para a hora que ele cuspisse, fosse que nem um lança-chamas, né? Você sabe que o lança-chamas moderno é a base de napalm, né? É gasolina, uma série de coisas, com pressão, que o napalm é palmitato de sódio. É uma desgraça que ninguém consegue apagar aquela merda, sabia? Se você jogar água, ele pega mais fogo. Era aquelas bombas incendiárias que os americanos usaram no Vietnã. No Japão também. Tóquio foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial por bombas de napalm. Porque o Japão tinha casas tudo de madeira. Tudo de madeira no Japão. Soltou meia dúzia de napalm, incendiou o Tóquio inteiro. Ninguém pagava o incêndio de Tóquio. Porque alguém já fez a experiência de pegar sódio puro, e jogar dentro da privada para ver o que acontece? Explode a privada. Você joga um pedacinho de sódio assim, joga na água lá, ele começa. Reage e explode a privada inteira. O pessoal fazia isso no Unicamp, cara. Ia no laboratório, catava sódio e jogava na água. Você pode misturar sódio com água. E o sódio, em contato com o ar, ele incendeia. Então, quando você jogava uma mistura chamada palmitato de sódio, que é o napalm, que chama napalm, né? Na-palm, sabe? Palmitato de sódio. É a fórmula, né? Explodia a bomba de napalm e os estilhaços pegavam na pessoa, e entrava, e aquilo ficava queimando, corroendo a pessoa, queimando por dentro, porque não parava de queimar o sódio. Olha que desgraça, a tortura. O cara ficava queimando e nada, para se jogasse água era pior. Porque em contato com a água ele reage mais fodido ainda. Olha que louco. É uma arma terrível. E os lança-chamas é assim, com um palmitato. Aquele fogo não paga nunca, aquela merda lá. Você sabe que os americanos fizeram isso? Porque no Japão, quando os americanos invadiram o Japão, as ilhas japonesas lá, os japoneses não se rendiam. E eles entravam nas cavernas. Tem umas cavernas lá que eles entravam e não saíam. Ninguém tirava aqueles guerreiros. Chegava na caverna e metia lança-chama. Matava 200, 300 negros dentro das cavernas lá, queimado. Era assim que eles faziam na Segunda Guerra.
para tirar japonês da toca. É que nem o dragão. Metendo fogo em cima dos caras lá. Mas então, tecnicamente, ou cientificamente, o dragão não pode existir. Não tem como ele criar fogo, bolas de fogo, em grande quantidade. Primeiro você tinha que soltar, e em contato com a arte já tinha que pegar fogo, né? Uma substância. Entendeu? O dragão é uma figura mítica. Né? Bom, então, voltando ao disco voador. Então, nesse caso, os russos tinham que fazer a mesma coisa. Diretamente, nenhuma autoridade russa poderia dizer que existe disco voador, muito menos que capturou. No entanto, eu preciso, como o disco voador estava aí, ele não tinha controle das aparições, apareceu em cidades, apareceu em Nova York, apareceu em Washington. A maior revoada de disco voador na década de 50 em Washington. Hã? É? Então, o que acontece? Acontece que os russos tiveram que lançar a mesma história. E aí produzir essas fotos, produzir esse material todo, né? E lançaram e dizer que vazou. Alguém vazou, sabe? Ou liberaram na década de 80, tá entendendo? Saca? Porque até então a gente tinha muito pouca informação. E outro lugar que a gente tinha pouca informação era a China. Todos os países comunistas, eles tinham um controle muito grande do seu serviço secreto, do seu serviço de informação. Né? E eles realmente, eles tinham muito medo, porque eles não, primeiro, eles não tinham controle nenhum sobre o fenômeno, eles não sabiam o que era, quem era e quais as intenções dessas inteligências extraterrestres aqui para conosco. Eles nunca tiveram, nem até hoje eles têm a mínima noção disso. Tudo que o governo americano, essas autoridades sabem, é filmando essas coisas, esses vídeos que eles filmam, a interferência em lançamento de foguete, uma série de coisas em bases militares. Né? O disco voador pousou dentro de uma base militar americana no Reino Unido. E os caras foram lá meter a mão no disco voador. O disco voador saiu, tiro. Sabe? Eles não tinham controle do cara, eles desciam dentro de uma base militar. Isso para eles era terrível, que tinha base, lá era base de mísseis nucleares, americano na Europa. Você está entendendo? Então, o caso famoso, né? Então, eles não tinham controle sobre os extraterrestres. Então, como eles não tinham controle, era uma civilização bilhões de anos mais avançada, mas você não podia falar isso para o público. Você tinha que dizer para o público que nossas armas são eficientes, que nós derrubamos e que vocês não precisam ter medo deles, que nossas forças armadas têm toda a capacidade de defender o planeta dessas invasões extraterrestres. Então, foi exatamente isso. Todo filme americano, vocês podem perceber que a gente ganha a guerra dos ETs. Até o famoso Independence Day, né? A gente sai no tapa com o ET. Você viu no filme? O Will Smith lá sai na porrada, né? O soco com o ET. Queria que eu falei para você, o ET quiser destruir a Terra, joga um asteroide aqui na Terra, não precisa fazer mais nada. Né? Ganha a guerra na pedrada. Então, os russos criaram essa história de Kapustin, de que um OVNI em forma de cilindro sobrevoa, como se o OVNI, presta atenção, você não tem noção da tecnologia dentro de um disco voador. Primeiro, é claro que você ia detectar aviões militares que iam atirar em você. Guerra fria, né? 2, presta atenção. É óbvio que os russos poderiam derrubar antes dele atirar. Ou seja, o ET. Então, jamais o ET é tão burro de se expor a um ataque de um MiG soviético. Certo? Então, nesta época, eles jamais usavam, quando eles queriam fazer essas incursões em lugares mais perigosos até, eles não usavam naves reais. Eles usavam todas as naves holográficas. Pode dar tiro à vontade, não acontece nada. Não vai derrubar, não vai cair. É uma nave holográfica, é um holograma. Essas autoridades, Roswell, você vê, todo mundo discute Roswell, os ufólogos materialistas, nossa, estão com o Roswell na cabeça até hoje. É 1000 programas de Roswell no History Channel, aquela coisa toda. Aqui no Brasil é o caso Varginha, né? Os caras estão atalados do caso Varginha até hoje, achando que, porra, aconteceu tudo aquilo. Uma mentira deslavada, nada aconteceu.
É uma puta enrolação do começo ao fim. Você acha que você vai encontrar o ET? Se você encontra o ET ali e captura o ET, cadê a nave do ET? Cadê o resto? Cadê os irmãos, tio, parente do ET? Né? O ET vai se deixar capturar, né? Tadinho, ai que medo, tô aqui perdido na Terra, tadinho de mim, caralho. Porra, né? Depois trouxe para o exército de Campinas, olha só, onde eu tinha um monte de amigos, generais, tudo amigo meu. E aí levaram para a Unicamp. Na Unicamp, onde eu tenho, todos são meus amigos. O diretor da física era o cara que sentou junto comigo na mesma carteira que eu. Entendeu? Então todo mundo sabia que eu era ufólogo na física. Se acontece um caso desse, eu sou o primeiro cientista a ser chamado. Você está entendendo? Porque tanto o exército de Campinas me conhecia, porque eu dava palestra lá dentro para os generais, para a escola de cadetes de ufologia, e também o pessoal da Unicamp, que sabe que eu sou especialista no assunto. Eu sou de primeiro a ser chamado. Para análise, porque eles não sabem de nada, ninguém sabe de nada, não tem ninguém especializado em ET, descoador. Né? Eles não sabem nem por onde começar. Então tudo isso é uma fantasia do começo ao fim. Tá? Tudo isso é uma fantasia do começo ao fim. Depois de muito tempo, escrevi na década de 2000 e alguma coisa, deixa eu ver se foi 2000, não. 1990 e alguma coisa, ó, já é 1990, muito tempo depois do caso Varginha, né? Eu fui dar um curso em Campinas sobre física quântica e ufologia. Física quântica e ufologia. Esse meu amigo, o capitão, já tinha morrido. Os nossos trabalhos lá já tinham passado, aquela história que eu já contei para vocês, da gente ir lá dentro do exército, fazer vigília ufológica, pesquisa. Um outro coronel do exército foi assistir meu curso. Só que esse coronel era professor de física dentro da escola de cadete. E coronel, você sabe, coronel é uma puta patente alta, né? Não é jogo ninguém. Ele adorou meu curso. Ele falou, pô, Laércio, eu conversei lá com o pessoal, lá tá todo mundo doido pra você dar uma palestra sobre esse tema lá. De novo. Eu sei que você já foi muitas vezes lá, o Capitão Barbosa levava você lá e tal. Você não quer fazer essa palestra? Claro, coronel. O maior prazer para mim. Né? Marcou a palestra. Eles divulgaram a palestra em cartazes lá na escola de cadete, os alunos, né? De repente, caiu na mídia. Não sei como vazou na mídia. De que iria ter uma palestra de um físico, do professor Laércio, dentro do exército da escola de cadetes, sobre ufologia. Cara, você acredita que começou a ir Rede Globo e todo mundo atrás do comando do exército lá para explicar o que ia ser falado, se iam discutir o caso Varginha. Porque o exército também estava envolvido, né? E começou, olha, pra você ter uma ideia, começou a ligar gente do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, querendo reservar vaga para assistir a palestra. Lá dentro. Chegou a ter, o coronel falou, Laércio, teve mais de 500 inscrições. O nosso anfiteatro não cabe 200 pessoas. E aí, o general ficou tão preocupado que ele recebeu um aviso lá de Brasília para cancelar a palestra. Olha só. Aí o coronel ligou para ele, essa polêmica está tão grande, tá, esse negócio de ter de Varginha, o general ficou bravo, tal, porque era outro general, já não era da minha época, era outro. Falei, não, coronel, tudo bem, vamos fazer o seguinte, né? Cancela essa palestra, não vai ter mais. E nem faz secreta. Tá entendendo? Não divulga nada, faz em hora, vão lá um dia, faz a palestra só para vocês, não pode entrar ninguém de fora. Você sabe? Porque era na escola de cadete, era uma palestra, a gente usava, porque só a escola de cadete tem anfiteatro assim grande, sabe? Né? Eu fiz muitas palestras lá. Bom, então, os russos não queriam ficar por trás. Então, todo esse aparato que eu estou dizendo para vocês, eu conheço os ETs de uma maneira que vocês não conhecem. Vocês têm que entender que os ETs são criaturas mortas. Eles adensam em nosso universo aqui. Jamais, em hipótese alguma, nenhum extraterrestre avançado teria sido capturado por qualquer tecnologia humana aqui. Eles são muito preparados.
Eles não estão aqui sozinhos, não está aqui um ET do meia dúzia. Né? Se der um defeito na nave, a nave dele não dá um defeito. É tecnologia de 1 bilhão de anos na frente. Não é o que? O carburador, a nave cai. Você dá um tiro nele, a nave cai. Eu vou explicar para vocês como que nenhum tiro consegue atingir uma nave extraterrestre. Atentem aqui. Vou pegar um disco voador convencional. Esse famoso objeto aqui. Como é que esse disco voador flutua? Como é que ele se desloca? Como é que ele se movimenta? A primeira coisa, aqui está a Terra, o chão. Né? A Terra, o chão. Para ele parar, ele tem que criar um dipolo gravitacional. Ou seja, ele vai criar... Porque você tem que entender, presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você tiver um objeto aqui, a Terra atrai e ele cai na Terra. Existe uma força puxando ele para baixo. Tá? Entendeu? Então, o campo é um campo atrativo. Então, esse disco voador, ele precisa criar uma distorção no espaço, que campo gravitacional hoje a gente sabe que é uma distorção espacial, de tal forma que ele equilibre a força de atração da Terra. E nesse caso, né, ele vai criar um campo. Esse campo é um campo de dobra em torno da nave. Então, ele cria um campo de dobra em torno da nave. E a nave passa a ser como se fosse um planeta com gravidade negativa. Então, a Terra vai repulsar ele. Ele vai... A própria campo gravitacional da Terra é como um ímã. Você pega dois ímãs de polos iguais, eles se repelem. Então, aqui seria criar essa dipolo gravitacional e a nave ser repelida. Certo? Entendeu? Então, veja bem, aí, só que para fazer isso, eles criam um campo de distorção assim, ó, deixa eu explicar. Todo em torno da nave, o espaço é distorcido. Eu vou explicar como que um tiro, qualquer objeto sendo atirado contra o disco voador não acerta ele. Então, ele vai criar um campo de distorção assim, ó. É mais ou menos assim as linhas de força. Então, vamos supor que eu estou aqui, o meu avião está aqui, e nós vamos lançar um míssil contra aquele disco voador. Tá? Então, ou da metralhadora, o que você quiser. Então, a hora que você lança o míssil, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não consegue, o espaço está distorcido. E o míssil segue a curvatura do espaço. Então ele pega e... Por isso que eles brincam com os humanos, quando eles estão com a nave lá brincando. Quando não é nem holograma, quando é uma coisa real. Eles estão lá, pode tirar qualquer coisa, e de qualquer direção. Se você tirar aqui, ó, seu avião estiver aqui, ó, nessa posição, e começar a dar tiro ou lançar um míssil, o míssil faz assim, ó. Pela própria distorção que o campo criou em torno da nave. Tudo repele. Ele repele tudo. Ele repele qualquer coisa. Vem vindo um objeto metálico, ele já está repelindo. Então, se ele está repelindo, ele desvia. E se explodir, se você explode perto, todos os fragmentos são desviados. Esse é o escudo. É assim que ele anda no espaço. Esse é o famoso escudo. Por exemplo, vocês têm que entender, para uma nave extraterrestre viajar velozmente, com a velocidade que ela viaja, fora da atmosfera, dentro da atmosfera, tem um problema. As nossas naves têm um problema. Qual que é o problema de nossas naves? Quando você vai pegar uma sonda espacial, ele faz, que vai andar para lá, no espaço, eles fabricam um escudo aqui, assim, ó, mas um escudo grosso para cacete mesmo, sabe? E a sonda fica aqui. Porque essa sonda está a 60 mil km por hora. Ó, 60 mil quilômetros por hora. Imagine se essa sonda bater num bloco de pedra desse tamanho. Qual que é a energia? Em pequenos... Se você pegar uma bola de gude a 60 mil km por hora, os caras fazem essa pesquisa. Eles pegam uns canhões especiais, pegam uma bola de chumbo, do tamanho de uma bola de gude, e atira. Com a mesma velocidade que esse bateria num objeto. Para ver se vai resistir.
Porque tem que segurar. Tá, agora imagine botar essa nave aí quase próxima da velocidade da luz. Qualquer objeto que impactasse, a transferência de energia é tão grande que arrebentaria a nave, um grão de areia arrebentaria a nave. E o espaço é cheio de detrito. E a alta velocidade você não vai desviar. Então, por isso, a tecnologia tem que ser essa. Ó. A nave está navegando, todos os objetos materiais que poderia se chocar com a nave são conduzidos dessa maneira. Isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. Portanto, a mesma tecnologia de navegação interestelar é usada aqui. Nenhum objeto toca o casco da nave. Nenhum. Sabia que em volta da nave, por isso que ele faz alta velocidade, porque não tem atrito. O atrito é zero aqui, ó. Por isso que eles mergulham no oceano com a nave, eles não têm atrito, a água não entra em contato com o casco da nave. Ele vai numa puta velocidade, debaixo d'água, como se fosse nada. Não esquenta, não, né, porque o campo afasta toda a matéria, qualquer coisa material ao redor da espaçonave, não toca o casco. Por isso que eles fazem velocidades incríveis, manobras, não vai atritar. Você sabe qual que é o problema? Quando a gente vai, os nossos foguetes, os astronautas vão voltar para a Terra? Eles vão entrar na atmosfera terrestre? O que acontece quando as naves vêm a alta velocidade em contato com a atmosfera? O atrito, a velocidade da nave é tão grande que eles vêm em queda livre, o maior cacete, e aquilo esquenta, você vê, a Charlie explodiu aquela quando estava voltando, porque uma daquelas placas de cerâmica que aguenta a temperatura quebrou, e aí eles não viram, não perceberam, aquilo lá causou explosão, porque aquece demais. Então, os ETs não já são tão burros assim, eles podem entrar em alta velocidade na atmosfera, fazer manobra, subir, descer. Nós não fazemos manobra, nós descemos numa queda livre, essa porra. Depois abre um paraquedas, seja o que Deus quiser. Hã? Não, a nave não, nesse caso não, eles entram com a nave tudo, né? Para fazer manobra, brinca, faz, sai. Essa mesma nave que faz manobra, ela sai fora da atmosfera, vai embora. Né? Não é uma. Nossos aviões só andam aqui, o jato. Chega para acertar tudo, ele não vai. Acaba o ar, morre o motor. Porque o nosso motor precisa de oxigênio para funcionar. Senão os aviões americanos a jato iam para o espaço. Precisava de foguete. Né? Então, esse é o que eu digo para vocês. Jamais qualquer arma terrestre poderia atingir um UFO e derrubá-lo. Capustiniar, jamais ele ia meter um míssil e ia destruir uma nave cilindra, sabendo, os ETs não são burros, ele vai entrar no espaço aéreo soviético, em cima de uma base militar, vai querer que os demônios atirem nele? Os ETs não são burros. É claro que essa história é falsa. Isso vocês estão negligenciando a inteligência do ET. É, certo? Por que eu vou entrar numa floresta cheia de leão, numa boa? Né? Assim, o leão vai me comer, eu não vou conseguir enfrentar o leão. Tá? Então os ETs jamais fariam essa besteira que vocês estão pensando que ele faria. Agora, o que pode ter acontecido é, ele atirou no UFO, não aconteceu nada, e o UFO meteu um raio nele. Aí o piloto teve que se ejetar. Entendeu? O piloto se ejetou e o avião caiu. Mas que derrubou o UFO? Jamais, mon amour. Jamais, mon amour. Isso é francês, né? Jamais é jamais, meu amor. Hã? Hã? Eu fiz cursinho de francês, tá pensando o quê? Quando era criança. Né? O francês é tão interessante que chega a ter 2 acentos na mesma palavra. Sabia? 2 acentos. É. E o francês é assim, o acento agudo, quando você bota um acento agudo, o som fecha. Quando você bota um circunflexo, ele abre, é o contrário da gente. Sabia? É. Elefante. Tem aquela alouette, je traite alouette,
Alouette, que a musiquinha de escola. Essa é a música mais antecológica que eu já conheci na minha vida. Você sabe a tradução? Alouette é um pássaro. Ele pega o pássaro e começa a tirar pena por pena do pássaro, assim, ao vivo. É música infantil na França. Começa a despenar o Alouette. Professor, boa noite. Sobre os discos voadores caídos, nossos irmãos e mestres das estrelas que o senhor tem contato, riem ou fazem muitas piadas com essas situações? As duas coisas. E muito mais. Né? Muito mais. Ó, presta bem atenção. Como vocês sabem que eles são seres mortos, e ao lado de vocês eles andam sem vocês perceberem, e muito menos os americanos. Então o que eles fazem? Eles vão lá na base dos americanos, onde estão no radar, falando com o piloto, certo? E ficam lá, do lado. E sorta as tecnologias lá, né? Pra ver a reação dos caras ali. Fiquem logo ali, olhando os caras. Né? Paz e amor. Da mesma forma que eu falei pra vocês na semana passada, tava lá em Brasília, todo mundo discutindo se tem disco voador ou não, e eu olhando pra cara, todo mundo assim. Imagine a minha posição. Por isso que eu não vou mais para o Congresso. Eu não tenho paciência mais. Eu não tenho paciência para dialogar com esse povo. Né? Eu respeito. Cada um no seu momento. Nunca falei mal de ufólogo algum. Cada um no seu momento, fazendo a sua pesquisa, do seu jeito, dentro da sua capacidade de percepção da realidade. Só isso. Mas que eles vão me convencer de que Roswell é verdadeiro e de que os russos derrubaram, vá pra merda, né? Não vai me descobrir nunca. Então, esses lugares são muito secretos, porque a Área 51 nos Estados Unidos é real, ele existe, e hoje é tudo subterrâneo. Você tem mais de 2 quantos andares, porque satélite pega tudo, então ninguém pode fazer as coisas ao ar livre. Certo? E todos os testes são feitos à noite. Ninguém faz teste durante o dia. O avião sai à noite, vai dar uma volta, volta, faz os testes, sabe? Porque é mais difícil detectá-lo à noite. A luz do satélite é ruim para fotografar de noite, entendeu? Então, sai debaixo do subterrâneo, vai testar um avião. Lá foi testado o Stealth, todos os Stealths foram fabricados e testados lá. Foram o B-1, aquele bombardeio. Pra você ter uma ideia, quando teve a guerra do Kosovo, sabe aquela guerra do Kosovo, 2000, na virada do milênio? Né? Os americanos, o avião B-1 deles era tão secreto, que eles saíam da área 51, da base de Andrews, saía, carregado de bomba, atravessava o Atlântico, reabastecia no ar, bombardeava e voltava para os Estados Unidos. Eles não queriam pousar em nenhuma base da Europa para não ser fotografado, para não ser filmado, para não ser aqui, por serviço secreto russo. Porque até a forma do avião é secreta. Porque é que ele deixa ele invisível ao radar. E não era aquele Stealth. O Stealth é um tipo de um caça. Ele é um avião menor. O B-1 ele é muito maior, ele é bombardeio, leva bombas muito grandes, né? Guiado por laser e tal, todas essas bombas modernas. Leva até arma nuclear se precisar. Né? Então esses aviões é que eram feitos na área 51. Tá? E todos eles são propulsão normal, a jato. Ninguém tem propulsão gravitacional. Aí, você vê, recentemente, aquele caso de Fênix. Fênix, apareceu um OVNI, super devagar, todo mundo viu, de uma forma triangular, por mais de 1 hora no céu. Gigantesco, ele tinha quase 3 quilômetros de comprimento, esse objeto no céu. Em forma de uma asa delta grande assim, né, com as luzes tudo embaixo assim. Né? Um OVNI triangular. Né? Eles têm OVNI de quanto é tipo, de quanto é modelo. Né? E eles podem criar hologramas gigantescos. O filme Independence Day tem os dois. O senhor já assistiu? Sim, assisti. É uma mega nave do tamanho da Lua. E ela chega e pousa no Oceano Atlântico. Professor, uma nave chega. Não, volta. Né? Deixa lá a pergunta. Bom, vamos comentar essa pergunta. Eu assisti Independence Day. Né? Primeiro, você não pode fazer uma nave do tamanho da Lua. Se você fizer uma nave do tamanho da Lua, você tem que entender que ela tem uma massa muito grande. E uma massa do tamanho da Lua
vai influenciar a gravidade da Terra, vai ser uma merda isso aqui. É como você pegar a Lua e trazer para a superfície da Terra. Se você pegar uma Lua e trazer para a superfície da Terra, dá uma merda desgraçada isso aí. Se tem um filme muito interessante chamado Moonfall, vocês já assistiram? Hã? A Lua começa a cair na Terra. Ele chama Moonfall. Você vai ver quando a Lua começa a fazer o que acontece aqui na Terra. Então, uma nave dessa, só o fato de se aproximar, a influência gravitacional dela seria tão grande que isso aqui viraria uma merda. Não precisa dar tiro em ninguém. Você tem que dar tiro em ninguém, nem invadir. Vocês estão entendendo quanta bobagem tem esse filme? Quanta merda tem? Quanta coisa anticientífica tem? Você quer saber qual que é a coisa mais anticientífica que tem? É dar tiro no espaço e ter barulho. Nenhuma explosão que acontece no espaço, tá? Nenhuma explosão que acontece no espaço tem ruído. Então você dava um tiro e fazia... Igual Star Wars. Até o barulho do laser tem. Não tem nada. Não tem barulho nenhum, ninguém escuta. Pode explodir uma nave, não vai acontecer nada. A luz tem, a explosão acontece. Mas ruído? Nenhum. Não vai escutar nada. Você entendeu o que eu estou falando? Ninguém escuta nada. Olha lá, esse filme é legal. Esse filme é um dos filmes mais idiotas que vocês podem perceber na história. Certo? No entanto, os efeitos especiais, é tudo que é legal. Ele é legal, né? Simula se a Lua estivesse se aproximando da Terra. É a merda que isso ficaria aqui. Entendeu? Mas isso nunca vai acontecer. Ao contrário, a Lua está se afastando de nós. Tá? Quando você tem um corpo muito grande de massa circulando, e a distância que a Lua está, a tendência não é se aproximar, porque a Terra não tem força para puxar. Certo? Você tem a tendência a ir embora. A Lua se afasta, não sei aí, não sei quantos, é 1 metro por cada ano, não sei de nós. Faz essa pesquisa para mim, quantos metros a Lua se afasta da órbita terrestre por ano? Faz essa pergunta que o Google acha. Professor, hã? Metros? Centímetros. Ah, centímetros, é muito pouco. Olha lá, 3,78 centímetros por ano, né? Por ano, tá vendo? Por ano. Ela se afasta de nós. Né? Vai chegar uma hora que nós precisamos trazer ela de volta. Vai fazer falta. Como os namorados vai poder namorar, né? Eu vou contar uma piada de um casal de namorado, né? Assim, 6 meses antes do casamento. Né? Então, sentado no banco do jardim, aquele luar lindo e maravilhoso. Lua cheia. De repente vem uma nuvem e encobre a lua. E a moça fala, meu bem, olha lá. Né? A nuvem está encobrindo a lua. Oh, meu amor, você sabe por quê? A lua está totalmente envergonhada diante de sua beleza. Oh. 6 meses depois do casamento. Mesma cena, um sentado no banco, outro já a 1 metro de distância. Não, antes estava baixadinho, beijando, né? Aquela coisa toda. Já 1 metro de distância. Mesma cena, lua do céu, vem a nuvem. Oh, meu amor, olha lá, né? A nuvem está encobrindo a lua. O marido, ô sua besta, vamos embora, não tá vendo que vai chover? É o que o casamento faz. Professor, uma nave chega a apresentar defeito? Muito raramente. Muito raramente. Muito. E outra, existem salvaguardas dentro de uma nave espacial. O que são salvaguardas? Deixa eu explicar. Quantos rádios você acha que tinha dentro da Apollo 11? Você não pode levar um rádio só. Primeiro defeito que dá, acabou o programa espacial. Você não fala mais com os astronautas. Então você tem que levar muito backup. 3 ou 4 rádios você tem que levar. Certo? E outra, você tem que levar placas. Os rádios são feitos com placas. Você leva sobressalente. Deu defeito, você puxa e põe outra placa. Não fica consertando o fusível ali. Ninguém faz isso. Hoje, naquela época já era assim.
Você vê, hoje ninguém conserta o computador, tira a placa de vídeo e põe outra. Certo? E os equipamentos são muitos assim. Então, eles têm todo um lance. Por exemplo, vamos supor o equipamento que filtra, presta atenção, o CO2 da cabine. Porque você tem que pegar todo o CO2 que você solta, filtrar e fabricar oxigênio. Né? Você tem que fabricar esse oxigênio. Não, você não pode jogar o CO2 fora. O CO2 você tira, é um filtro especial, uma tecnologia, que ele vai absorvendo o CO2 e converter em oxigênio. Isso é o ambiente. Imagine se essa merda dá defeito. E não tem como consertar. É claro que você tem que ter vários desses equipamentos espalhados pela nave, não um só. Você não pode depender de um. Né? Você tem que ser, a gente sempre faz uma coisa chamada coeficiente de segurança. Vamos supor que eu tenho 3 astronautas dentro da nave, eu preciso de 100%, ou seja, tantos por cento de oxigênio. Tá? Eu faço aqueles equipamentos produzir 1000%. Você está entendendo? Ou seja, nunca vai falhar. É difícil quebrar os 4, 5 de uma vez. E os ETs não são tão burros assim, né? Você não conhece as inteligências artificiais que trabalham, os equipamentos são tão sofisticados que eles se autoconsertam. Você sabe que equipamento que se autoconserta? É como se fosse Androids, que se quebrou ele mesmo, vai lá, troca a peça, põe. É, você está entendendo? As tecnologias não é igual a nossa. Vocês não conseguem imaginar. Portanto, escute o que o tio Laércio está falando. Não cai. Não quebra. Tá? Eles não vão ficar à mercê da fragilidade, né? E cair numa cidade, para todo mundo lá ver. Caiu, passa por, quebrou o esquadrão, né? Furou pneu. Vocês me entendem? Então, da forma como eu conheço os ETs são espíritos. Como é que você vai capturar ele? Aperta o botão, vai embora para o plano espiritual. Eles não são daqui. Quando eles adensam, materializam, aquele corpo não é o que vocês pensam. É um corpo totalmente artificial e sujeito a saltos quânticos. Então, se alguém se aproximar dele ou alguma coisa, some na sua frente. Ele some na sua frente. Desaparece. Como um passe de mágica. Entendeu? O ninja fazia isso, né? Pau, sumiu o ninja. Lá no Japão, o ET não vai saber fazer. Vocês nunca vão capturar uma entidade extraterrestre na vida de vocês. Nunca. São seres bilhões de anos à frente de qualquer tecnologia que vocês possam imaginar. Vocês têm que entender que o Dijar sabe de tudo, ele está conectado com tudo. O Dijar sabe de tudo. Todos vocês têm um GPS instalado na cabeça. Ninguém se perde aqui na Terra. Um ET não vai se perder. Nunca. O Dijar sabe onde cada ET está na Terra em cada momento. Esse é o ponto-chave da questão. Né? Você não viu? Olha que interessante. Você tem Enterprise, está lá em órbita da Terra. O Spock, sensor. Capitão, tem forma de vida? Tem. Olha, eu estou vendo essa sessão, tem 3 formas de vida nesse lugar. Lá na órbita da Terra, tá vendo? Tem 3 formas de vida. E são humanos ainda, são isso. Esse aqui é um animal, tal. Lá na órbita do planeta, ele está detectando onde está o cara, com o sensor dele. Isso do Spock, que é ruim. Imagina o nosso, do ET. Entendeu? Vou dar uma ideia. O Clarlin, ele deu uma ideia dos equipamentos sensoriais dele, do sensor dele. Tá? Então ele falou um dia assim para mim: eu posso estar com minha nave lá nas proximidades de Saturno. Lá. Daquela distância, dentro de minha nave, sem sair da minha nave, eu posso estudar, presta bem atenção, estudar o interior de um peixe das regiões mais profundas do seu oceano. E aí? Essa foi a declaração do Grayzinho para mim.
Você imagina ele aqui em órbita da Terra, ou perto. O que ele não sabe de vocês? Sabe tudo. Ele entra dentro de vocês aí, ó. Sonda tudo. A sonda, o tricorder dele é fodido pra cacete. Vocês sabem o que é um tricorder, né? Coitado, você não sabe o que é um tricorder. Você também não sabe, sabe? Você não sabe o que é um tricorder? Ah, vão a merda. Vocês nunca fizeram viagens interestelares, né? Mostra um tricorder aí pra eles, vai. Clica aí. Vou mostrar um tricorder pra eles. Hã? Não, é um tricorder. Em Chris. Não é três coração, não é tricordiano. Olha lá. Aí, você quer ver o tricorder? Pega esse aqui que é mais avançado, ó. Esse aqui que eu tô com o dedo aqui, você tá vendo? Me vendo aqui, ó. Olha lá. Esse é um tricorder. Esse filho da puta, ele é Wi-Fi, ele chega perto de você assim, ele analisa tudo em você. Analisa se você tá com saúde, se não tá, se você tá com mau tamanho de sua aura, o que você tá pensando. Ele chega assim, ele vai andando assim. Isso aí o Spock faz isso. O pessoal da Enterprise, ele vai andando numa caverna assim. Olha, capitão, tem três, tá 300 metros de distância de nós, 3 pessoas assim, tá 300 metros de nós nessa direção. E tem o tricorder médico. O tricorder médico é um tricorder especial para analisar todas as suas funções biológicas, só olhando assim, de longe, assim, ó. Tá? Agora você imagina o tricorder do ET. Agora vocês vão ter que entender o que é o tricorder de um Grey real. Capacidade e outra, os tricorders deles, eles têm o equipamento, mas está conectado com a mente dele. Eles têm uma conexão mental com o equipamento. Todo equipamento Grey é uma extensão deles mesmos. É foda. Não dá, não adianta, não adianta. Por isso que é tudo bobagem essa história de queda de escoador. Ok? Então é isso, pessoal. Tem pergunta, Ju? Então acabou. Pessoal, até amanhã então. Namastê. Amanhã é 7 de setembro, mas nós estamos aqui. Nós somos patriota. Oi? Pode falar, pode falar. Negócio verde? Nada, isso aqui é suco de maracujá. Né? Suco de maracujá. Namastê, pessoal. Até amanhã, então.